Isa, tudo bom, Isa? Isa, Jesus, Jesus em árabe. É o nome de Jesus em árabe, o amado Isa. Vamos lá, gostaria de saber se quem já teve o coronavírus pode receber a vacina da gripe. Isa, vamos lá. Quem já teve o coronavírus pode, não só pode, como deve receber a vacina da gripe. Isso não tem contraindicação nenhuma, tá? Você deve fazer a vacina da gripe, até porque o seu organismo ele precisa ficar fortalecido contra essa doença perigosa que é a gripe. Lembrando que nós tivemos uma gripe que foi muito pior do que o coronavírus, né, a chamada gripe espanhola, que de espanhola não tem nada. É uma gripe que se originou no Kansas, nos Estados Unidos, e que de certa forma foi levado pelos soldados americanos para a Europa, e que se tornou conhecida como gripe espanhola porque o único país na Europa que tinha liberdade de imprensa naquela época, na época da Primeira Guerra Mundial, porque era um país, um dos poucos países, né? Não era o único, mas um dos poucos países que não estava envolvido diretamente na Primeira Guerra Mundial, era a Espanha, entendeu? Então, as pessoas começaram a ter a gripe e a morrerem na Espanha, e a imprensa espanhola, por ser naquela época uma imprensa livre, ela divulgava então o que estava acontecendo com a sua população. Então acabou se tornando esse apelido de gripe espanhola, mas não era uma gripe vinda da Espanha, ela é uma gripe vinda do Kansas, dos Estados Unidos, tá? É bem interessante isso, né? Pouca gente sabe sobre isso. Se espalhou pelo mundo e matou milhões e milhões de pessoas. Eu tinha uma bisavó, Josefina, que é espanhola. Ela é da região da Espanha, entre Catalunha e Andalucia. E ela era enfermeira do médico Pedro Ernesto, que foi depois ministro da Cultura, da Educação, foi responsável pela abertura de várias escolas no Brasil, foi um grande educador, além de médico, um grande educador também. E ela era enfermeira diretamente dele, né? Todos os pacientes que ela tratava com quinino, para vocês terem uma ideia, quinino. E todos esses pacientes foram recuperados, né? Não estou dizendo para vocês tomarem quinino não, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou dizendo são fatos históricos que aconteceram. Mas o número de pacientes mortos era muito grande. Ela me falava que muitas das vezes uma família inteira morria por causa da chamada gripe espanhola. Uma família inteira, tá? Você sentia o cheiro ruim dentro da casa da pessoa, você passava próximo da casa da pessoa, você sentia aquele cheiro ruim porque não sobrou ninguém. E as pessoas ficaram tão dessensibilizadas com a morte das pessoas naquela época porque simplesmente pegavam seus cadáveres que nem tinham morrido direito e colocavam nas carrocinhas e levavam já para enterrar. Coisas assim que estão acontecendo agora com o Covid-19, pessoas embrulhadas dentro de sacos, né? E quando você vai abrir, está a pessoa viva lá dentro. É o que a gente tem visto aí pela imprensa, algumas aberrações, né? Algumas coisas bizarras, algumas bizarrices loucas que a humanidade começa a adotar, né? Principalmente aqueles que não têm coração. Mas nós vivemos uma época muito grave, sabe? Eu não quero assustar ninguém, mas a gente precisa muitas das vezes ser contundente no que a gente fala, para as pessoas elas se tocarem. De vez em quando você tem que dar um chacoalhão, né? Não digo em você, Isa, eu estou falando isso para todo mundo, porque muita gente vai assistir esse vídeo. Então é importante que eles entendam, a gripe espanhola matou milhões de pessoas no mundo, milhões de pessoas no mundo, muito mais do que o Covid-19. Então a gente precisa dar de vez em quando um chacoalhão nas pessoas para fazerem com que elas não acreditem nessas fake news, nessas notícias falsas relativas a vacinas, que vacina faz mal, que vacina não sei. Eu tenho uma avó que se vacinou de tudo, está com 93 anos, tá? Ela está bem, ela provavelmente pegou Covid, que ela teve uns sintomas muito estranhos, iniciamos umas medicações para ela ficou bem, está ótima, entendeu? Mas por quê? Porque ela já está com vários anticorpos que a protegeu de inúmeras doenças que poderiam complicar junto do Covid-19. Ela tem 93 anos, a gente vai fazer inclusive até um teste para ver se está tudo bem com ela, entendeu? Então, esse negócio de vacina, isso é falácia. Porque vacina faz mal. Vacina não faz mal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver o uso das vacinas
com um aumento de câncer, de doenças neurológicas, ou seja, as pessoas não estão morrendo mais de doenças infecciosas, elas estão começando a desenvolver as chamadas doenças crônico-degenerativas, mas não tem nada a ver, ligação nenhuma entre a doença crônico-degenerativa, um câncer, uma doença cardiológica, uma doença neurológica, uma doença seja lá do que for, com o uso das vacinas, é porque realmente faz parte do processo de envelhecimento. Então, se as pessoas hoje têm uma expectativa de vida de 80 anos, coisa que há 50 anos atrás elas tinham uma expectativa de vida de no máximo 60 anos, no máximo, 60 anos já era velhinho, entendeu? Hoje elas vivem até 80 graças às vacinas. Então a gente orienta que os pacientes se vacinem, tá? Usem as vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, pelo sistema público. Vacinem-se também com as vacinas que são recomendadas pelo calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações. Isso é muito importante que as pessoas façam isso, porque a vacinação ela é fundamental para a recuperação de um paciente quando ele pega uma infecção, porque ele já tem anticorpos produzidos que venham a defendê-lo das complicações das doenças. Não que uma paciente vacinada de gripe, por exemplo, vai produzir anticorpos cruzados contra o Covid-19. Não vai. Mas as doenças elas se sobrepõem. Quando a gente pega uma doença, a gente pode ter uma outra doença porque o nosso organismo ele se enfraquece. Então, se a gente pegar uma gripe, por exemplo, nosso organismo se enfraquece com a gripe e a gente pode pegar então outras doenças, tá bom? Então é muito importante nós falarmos isso, muito importante mesmo. E a vacinação é a forma mais segura e mais higiênica de você aplicar a chamada teoria da higiene. Existe uma teoria chamada teoria da higiene que mostra que quanto mais você for exposto a bactérias, tá, mais você vai produzir substâncias interleucinas, substâncias que vão ativar a sua imunidade e vão acabar protegendo você de infecções se você sobreviver às infecções, né? Então, é lógico que a teoria da higiene é algo factível, é algo interessante, mas a gente pode aplicar a teoria da higiene de uma forma muito mais segura, de uma forma totalmente tranquila, que é o uso da vacinação, ou seja, a gente dá a dose da bactéria, do patógeno, de uma maneira segura, de uma forma segura, numa quantidade segura, tá? Para que o paciente para que o corpo do paciente tenha a mesma sensação, o mesmo tipo de exposição que se ele tivesse suponhando no meio de terra, lidando com um estrume de animal e coisas assim, entendeu? Tá? É uma forma muito mais segura que também faz com que o paciente ele sobreviva sem maiores complicações. Aplicar a teoria da higiene de uma forma segura e fazendo com que o paciente venha a sobreviver, porque ele vai usar a teoria da higiene ao favor dele de uma forma controlada, tá bom? Então a minha indicação, vacine-se de gripe, de pneumonias, de todos os tipos de vacina. Nós temos uma playlist sobre vacinação e Covid-19, assista essa playlist, todos os vídeos que você vai aprender bastante coisa ali, tá bom? Obrigado, Isa, um abraço!